Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Matemática Discreta ou então do curso de Fundamentos da Matemática, né? Essa vai ser a nossa aula 12, como eu tinha prometido no vídeo anterior, ela vai ter duas partes, então essa aqui acaba sendo a segunda parte dessa aula. O que nós vamos tratar basicamente? Nós vamos tratar sobre proposições abertas em várias variáveis, né? No vídeo anterior nós falamos então o que eram variáveis livres e variáveis aparentes. Vou deixar o card aqui em cima, se você quiser dar uma olhada depois nessa aula para saber o que são variáveis livres e variáveis aparentes. Nós vamos tratar dessas nomenclaturas agora livremente durante essa aula, né? O principal objetivo da aula é quantificar proposições abertas em várias variáveis, né? Então, eu lembro que, se eu não me engano, foi na aula 4, né? Se eu lembrar, vou deixar o card aqui em cima também, onde nós falamos sobre proposições abertas, basicamente em uma única variável, né? No entanto, é muito singelo você pensar que você tem proposições abertas onde você só tem uma única variável envolvida, né? Como nós já vimos no final do vídeo anterior, uma simples, uma simples proposição aberta do tipo os alunos foram bem na prova, uma rápida análise você já percebe que ali tem duas variáveis envolvidas, no caso a variável prova e a variável alunos, né? E aí você tem que, para você transformar essa proposição aberta em uma proposição, usando quantificadores, é claro que você vai ter que usar dois quantificadores, um para cada variável. E é claro também que você vai ter que ter dois universos. Um universo para uma variável, um universo para outra variável. Obviamente, esses universos eles podem coincidir. Isso aí não tem nenhum problema, mas as duas variáveis elas precisam ter um universo próprio, um universo para cada variável, tá certo? E o que nós queremos agora, então, é estudar esse tipo de proposições. Como que nós podemos transformar proposições simples, desculpa, proposições abertas em várias variáveis, em proposições. Nós vamos dar muita ênfase a proposições que tenham duas variáveis livres aparecendo, tá certo? Então, vamos lá, vamos dar início, então. Nesse exemplo, nessas observações que vão seguir agora, nós vamos considerar o seguinte universo: o universo formado pelos números naturais 1, 2, 3, 4 e 5. Então, esse vai ser o nosso universo. Tá? As nossas variáveis, todas as variáveis que irão aparecer, serão variáveis que nós vamos utilizar esse universo. Tá? Então, o universo das duas variáveis vai ser o mesmo, que é esse daí. Tá? E aí nós vamos considerar essa proposição aqui, ó, essa proposição aberta, que eu chamei aqui de expressão. Tá? Eu chamei de expressão e não de proposição aberta, pelo seguinte, aqui já tem um quantificador envolvendo a variável x. Mas se você for olhar para a proposição aberta aqui, ó, você vai ver que tem duas variáveis envolvidas, né? Como tem duas variáveis envolvidas e a variável y não está quantificada, então essa aqui continua sendo uma proposição aberta. Mas eu resolvi chamar ela de expressão. Tá? Então, considere essa expressão aqui nesse universo. O que diz essa expressão? Essa expressão diz o seguinte: existe um x no universo, tal que 2x mais y é menor do que 7. Essa não pode ser classificada como uma proposição, né? Porque o y é uma variável livre. O y não está quantificado, então ele é uma variável livre. Agora, observa que o valor lógico dessa proposição aqui, ele não depende diretamente da variável x. Por que não depende da variável x? Porque a variável x já é uma variável aparente, ela está quantificada. Então depende muito mais do universo e do quantificador do que da própria variável. Né? Nós já vimos isso no vídeo anterior também. Tá? Por isso que essa expressão aqui, ó, existe x, tal que 2x mais y é menor que 7, ela é uma proposição aberta em y no nosso universo U que nós estamos considerando. Tá? E aí, o que acontece? Como é uma proposição aberta na variável y,
você pode ir atribuindo valores para o y e você vai ter proposições. Quer ver? Ó, atribui o valor 1 para o nosso y. Observe que nós estamos tomando y aqui nesse universo. Então, quando o y for 1, nós vamos ficar com essa proposição. Isso aqui vira uma proposição. Ó. Existe x no universo, tal que 2x mais 1 é menor que 7. Existe x no universo, tal que 2x mais 1 é menor do que 7. Essa é uma proposição, ela não é mais aberta, né? Por quê? Porque você só tem uma variável aparente aparecendo. E ela é aparente, ela nem é livre, ela é uma variável aparente porque ela está quantificada, que é a variável x, né? E aí, essa proposição, você pode agora classificá-la como verdadeira ou falsa. A pergunta é, existe um x no universo que satisfaz essa inequação? Basta encontrar um. Existe um que satisfaz? Existe. Basta tomar x igual a 1. Né? Para x igual a 1, você tem que essa proposição aqui, ela vira uma proposição verdadeira, e, portanto, existe x, tal que 2x mais 1 menor que 7, é uma proposição verdadeira. Tá? Se você tomar o y como sendo 2, você tem essa nova proposição aberta, essa nova proposição aqui, na variável aparente x, porque ela está quantificada, então ela é uma variável aparente, e essa proposição fala o seguinte, existe um x no universo, tal que 2x mais 2 é menor que 7. Né? E aí, essa é uma proposição. Ela é verdadeira ou ela é falsa? Pergunte-se assim mesmo, existe um x no universo que satisfaz essa proposição aqui? Essa proposição aberta? Existe, basta tomar o x de novo como sendo 1. Né? Então, isso vira uma proposição aberta. Se existe um elemento no universo que satisfaz essa proposição aqui, então essa proposição inteira aqui, ela é verdadeira. Né? Isso aí chama-se exemplificação, né? Exemplificação e generalização existencial. Certo? Para y igual a 3, você tem essa desigualdade, você tem essa proposição aqui. Ó. Existe x pertencente ao universo, tal que 2x mais 3 é menor que 7. E aí, essa é uma proposição verdadeira ou é falsa? Existe um x no universo que satisfaz essa equação? A resposta, de novo, é sim. Basta você pegar o x como sendo igual a 1. Né? Se o x for 1, o lado esquerdo vai dar 5, o lado esquerdo vai dar 7. É uma proposição verdadeira, então isso vira uma proposição verdadeira. Para o y igual a 4, você tem, então, existe x no universo, tal que 2x mais 4 é menor do que 7. E aí, essa é uma proposição verdadeira ou é falsa? De novo, basta pegar o x como sendo 1 e você vai ter, e esta proposição aqui é uma proposição verdadeira. Tá certo? E, finalmente, para o y igual a 5. Para o y igual a 5, nós temos o seguinte, ó. Essa proposição aqui, existe x no universo, tal que 2x mais 5 é menor que 7. E aí a pergunta é, existe um x no seu universo que satisfaz essa inequação aqui? Vamos ver. Para x igual a 1, isso aqui é verdadeiro? Não. Para x igual a 2, isso aqui é verdadeiro? Não. Para x igual a 3 é verdadeiro? Não. Para x igual a 4 também não é verdadeiro, e para x igual a 5 também não é verdadeiro. Então, essa inequação aqui, ó, essa inequação, ela não é válida para qualquer elemento que você pegar no seu universo. Nenhum elemento que está no universo satisfaz essa inequação aqui. Bom, se nenhum elemento satisfaz essa inequação, então essa proposição aqui, existe x que satisfaz a inequação, ela é uma proposição falsa. Tá certo? Então, percebe que depende do y, depende do valor do y, dependendo do valor de y, você vai obter proposições verdadeiras ou então você vai obter proposições falsas. Né? Essa proposição aqui, ó, essa aqui que foi dada, né? O que você precisa perceber aqui é que essa é uma proposição aberta agora em y. Só o y é uma variável livre. O x, ele continua, nesse caso aqui, ele é uma variável aparente que foi quantificada com o quantificador existencial. Então, como a variável y aqui, ó, ela é uma variável livre, em vez de você ficar atribuindo valores para o y e daí obter proposições, igual nós fazíamos antes, né? Até o início dessa aula era assim, essa era uma maneira que a gente tinha, né, de criar proposições
a partir de uma proposição aberta numa variável. Vai atribuindo valores para a variável e vai obtendo proposições. Mas isso não é muito prático, né? Dependendo do seu universo, isso não é uma coisa muito prática. Por isso que a gente quantifica as variáveis livres, né? Então, aqui nesse caso, nós também podemos quantificar a nossa variável livre. Já que a x já está quantificada, x já é uma variável aparente, então basta nós tornarmos a variável y aparente. Fazer com que ela deixe de ser uma variável livre. E aí nós podemos fazer de duas maneiras. Primeiro, usando o quantificador existencial ou utilizando o quantificador universal. Né? Então, se nós usarmos o quantificador existencial, como é que fica a nossa proposição quantificando também a variável y? Bom, fica assim, ó. Existe y, tal que existe x, tal que 2x mais y é menor do que 7. Né? Então, essa quantificação do y, da variável livre y, com o quantificador existencial, nos dá agora essa proposição aqui. Isto vira uma proposição. Né? Porque agora as duas variáveis elas estão quantificadas. Nós também poderíamos ter usado o quantificador universal. Para todo y do universo, existe um x no universo que satisfaz essa inequação aqui. E agora o grande problema é o calcanhar de Aquiles aqui, vai ser um calcanhar de Aquiles, é classificar essas proposições como verdadeiras ou falsas. É muito mais difícil você classificar uma proposição com duas variáveis aparentes do que classificar uma proposição com uma única variável aparente. Muito mais difícil, né? Vamos ver a nossa primeira proposição, a proposição 1 aqui. Existe y e existem x que satisfazem essa inequação aqui? Pelo que nós vimos antes, sim, existe x, existe y, existe x que satisfaz essa inequação aqui. Ó. Basta você ver que para o y igual a 1, essa inequação aqui, essa proposição aqui, ela é uma proposição verdadeira. Ora, se essa proposição aqui vale para o y igual a 1, então existe um y que satisfaz essa proposição aqui, certo? Existe um y que satisfaz essa proposição. Para todo y, essa proposição aqui, ela é verdadeira? Não. Nós vimos que essa daqui, ó, essa segunda proposição, ela tem que ser falsa. Não é para todo y que essa proposição aqui, ó, é uma proposição verdadeira. Não é para todo y. Ela falha, por exemplo, para o y igual a 5. Para y igual a 5, nós vimos, ó, isso daqui não era verdadeiro. Essa daqui que eu estou com a mãozinha aqui, ó, tá vendo? Ó, existe x tal que 2x mais y é menor que 5. Essa proposição aqui, ela não é verdadeira para todos os y. Para o y igual a 5, ela falha. Né? Então, não é para todo y que ela vale. Existe um y em que essa proposição é verdadeira? Existe. Existe um y em que essa proposição é verdadeira. Qual é esse y? Y igual a 1. Tem mais um? Tem. Tem o 2, o 3 e o 4. Mas e o 5? Para y igual a 5 ela não vale? Não. Para y igual a 5, esta proposição originalmente dada, ela não é verdadeira. Não é verdadeira para todo y. Então essa daqui também não, essa segunda não é verdadeira. Tá certo? Então você já começa a perceber aqui que a coisa fica um pouco mais difícil, tá? Essa classificação é mais difícil, tem que ter muito mais cuidado do que quando você estava trabalhando apenas com uma proposição em uma única variável. Não é que você não esteja aqui, que você também está. Porque eu te dei uma proposição, olha só, olha a proposição que foi te dada. Ela é uma proposição aberta em uma única variável, na variável y. Mas a proposição dada já está, uma das variáveis já está quantificada, o x já está quantificado. Bom, azar, é uma proposição aberta em uma variável que agora nós podemos quantificar usando o existencial e usando o quantificador universal. Tá certo? Muito bem. Continuando então. Vamos considerar agora a seguinte expressão. Vamos manter o universo
E vamos trocar a expressão agora. Agora, a expressão é dada pela seguinte lei. Para qualquer y do universo, 2x mais y é menor do que 10. Então, eu mudei aqui um pouquinho a nossa proposição aberta. Aqui antes era menor que 7, aqui é menor que 10. E aqui, ó, quem está quantificado agora não é mais a variável x. Quem está quantificado agora é a variável y. Tá? E, de novo, da mesma forma que antes, nós não podemos decidir se essa expressão, se essa proposição aqui, ela é verdadeira ou ela é falsa. Porque agora é o x que é uma variável aparente, uma variável livre. O y é uma variável aparente e o x é uma variável livre. De novo, agora o valor lógico da proposição não depende do y diretamente. Depende do universo e do quantificador. Por quê? Porque o y é uma variável aparente. A variável y, nesse caso agora, ela está quantificada. Por isso, essa proposição aqui, ela é uma proposição aberta só no x. Só o x é livre. O y não é a variável livre. Bom, então ela é uma proposição aberta só em x. Tá certo? Muito bem. Aí, de novo, quando nós atribuirmos valores para o x, nós vamos começar a obter proposições abertas. Desculpa, nós vamos obter proposições. Então, quando o x for 1, como que vai ficar a nossa proposição? Ela vai ficar assim, ó. Para todo y pertencente ao universo, 2 vezes 1, já que o x é 1, né? 2 vezes 1 mais y é menor que 5. Essa é uma proposição verdadeira? Será que para todo y do universo vale essa desigualdade aqui? E a resposta é sim. Como que eu sei que essa é uma desigualdade válida para todo y? Porque eu vou substituindo os valores de y aqui e eu vou vendo que essa desigualdade realmente ela se mantém. Né? Então, essa é uma proposição verdadeira. Certo? Tá. E aí agora eu vou colocar o valor de x igual a 2. E aí o que eu vou obter? Eu vou obter o seguinte, para todo y do universo, 2 vezes 2 mais y é menor que 10. Né? 2 vezes 2 mais y ser menor do que 10 significa y menor do que 6. E aí eu te pergunto, para todo y, o y é menor que 6? Sim, para todos os y do universo, o y é menor que 6. Então essa é uma proposição verdadeira. Aqui, ó, na primeira, para todo y era menor que 8. Todos os y do universo eram menores do que 8? Sim, todos os y. Então, beleza. Então, essa primeira também é uma proposição verdadeira. Para x igual a 3, nós vamos obter o seguinte. Para todo y, 2 vezes 3 mais y é menor do que 10. Aqui fica 6, né? Então, para todo y é menor que 4. E essa é uma proposição falsa. Nem todos os y do universo são menores do que 4. O 5 não é menor que 4, por exemplo. Então, essa é uma proposição falsa. Tá? Para x igual a 4, o que nós temos para x igual a 4? Para todo y do universo, 2 vezes 8 mais y é menor que 10. Ora, dizer que 2 vezes 4 mais y é menor que 10 é o mesmo que dizer, então, que o y é menor que 2. E por isso que eu te pergunto, para todo y no universo, y é menor do que 2? A resposta não. Não é para todo mundo. Então é uma proposição falsa. Certo? Finalmente, para x é igual a 5, nós temos essa proposição aqui. Para todo y do universo, 2 vezes 10 mais y é menor que 10. Ou seja, y é menor do que 0. Para todo y no universo, y é menor que 0. Falso. Falso. Não é para todo y. Certo? Então, você pode observar aqui que o valor lógico dessa proposição aqui, ela depende do x. Ela depende da variável livre x. À medida que você for atribuindo valores para o x, você vai obtendo proposições, essas proposições aqui, quantificadas, são proposições quantificadas, e podem ser verdadeiras ou falsas. E aí, de novo, você pode tornar a variável livre x uma variável aparente. Como que você vai fazer isso? Usando o existencial e usando o universal.
usando um dos quantificadores, tá? Se você usar o quantificador existencial, olha como é que fica a nossa proposição. Existe x no universo, tal que para todo y, x, 2x mais y é menor que 10. Existe um x no universo, tal que para todo y vale essa desigualdade? Nós encontramos algum x antes? Sim, encontramos. Encontramos para x igual a 1 e para x igual a 2, esta proposição aqui, ó, quantificar essa proposição quantificada aqui em y, essa aqui é uma proposição verdadeira. Opa! Então, existe um x que torna essa proposição aqui verdadeira. Portanto, essa nossa proposição aqui ela é verdadeira. Ou você poderia ter quantificado a variável x usando o quantificador universal, usando o para todo. E aí, para todo x, para todo y, vale essa desigualdade? Ou, para todo x, essa proposição aqui, ó, ela é uma proposição verdadeira? Aí a resposta é não. Para x igual a 2, 4 e 5, esta proposição aqui, ó, em y, ela vira uma proposição falsa, né? Então não é para todo x que essa proposição aqui é verdadeira. Existe um x que a proposição é verdadeira? Existe. Existe para todo x esta proposição aqui é verdadeira? Não. Tá? Então quando você quantifica a variável livre como existencial ou como para todo, aí você vê quando que é verdadeira e quando que é falsa. Beleza? Bom, observa que nós tínhamos, nos casos anteriores, uma proposição com duas variáveis, no caso x e y. Né? A primeira proposição era essa daqui, 2x mais y menor que 7. A segunda proposição, 2x mais y menor do que 10. Os universos, nos dois casos, eram iguais a 1, 2, 3, 4 e 5, das duas variáveis. Tá? Mas eram duas proposições abertas em duas variáveis. Vamos nos concentrar nessa proposição aberta aqui, ó, 2x mais y menor do que 7. Vamos ver o que acontece com... Vamos dar uma analisada melhor. Né? Vamos lá. Quando nós quantificamos a variável x usando o existencial, que foi aquele primeiro caso, nós obtivemos esta proposição aberta aqui em y. Né? Essa virou uma proposição aberta em y. Beleza. Quantificando x com a existencial, nós obtivemos uma proposição aberta agora só em y. Então, a variável x, ela deixou de ser livre e virou aparente. A variável y, ela continua livre. Tá? Aqui nessa expressão aqui, ó, nessa proposição aberta, as duas eram variáveis livres. Quantificamos o x, pronto. A hora que nós quantificamos o x, obtivemos uma proposição aberta só em y. Quando nós quantificamos o y usando existencial, nós obtivemos essa proposição aqui. Agora as duas variáveis estão quantificadas, então pronto. Quando as duas estão quantificadas, nós temos uma proposição em si. Tá? Quando nós quantificamos a variável y usando o quantificador universal, nós obtivemos essa outra proposição aqui. Ó. E ela não é mais uma proposição aberta. As duas variáveis são aparentes. As duas estão quantificadas. Então, as duas são variáveis aparentes e, portanto, nós temos uma proposição. Tá certo? Bom, nós quantificamos o x usando a existencial. Mas nós poderíamos ter quantificado a variável x usando para todo. Por que não? Quem disse que não dá? Não. Então, vamos quantificar a nossa variável x usando o quantificador universal. Aí nós vamos obter esta daqui, que vem a ser uma proposição aberta só em y. Só em y. Certo? E aí, como ela é uma proposição aberta em y, então você também pode quantificar a variável y. Se você quantificar usando o existencial, olha como é que fica a sua proposição.
existe y no universo, tal que para todo x, 2x mais y é menor que 7. Então fica esta proposição aí. Se você quantificar a sua variável y usando o quantificador universal, o que você tem? Para todo y, para todo x, 2x mais y é menor do que 7. Tá certo? Então, em resumo, você tem o seguinte. Você pode quantificar primeiro a variável x. Sempre da direita para a esquerda, né? Primeiro, você quantifica a variável x usando o existe. E depois você quantifica o y usando o existe também. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade. Você quantifica primeiro o x usando o quantificador existencial. E em seguida, você quantifica a variável y usando o quantificador universal. Isso também é uma possibilidade. Outra possibilidade que nós vimos, primeiro você quantifica a variável x usando o quantificador universal e depois você quantifica a sua variável y usando o quantificador existencial. E por fim, você quantifica primeiro a variável x usando o quantificador universal e a variável y você também quantifica usando o quantificador universal, usando o para todo. Tá certo? Muito bem. Isso, olha como é que nós fizemos, olha como é que foi a ordem. Presta atenção na ordem que nós fizemos. Primeiro, quantificamos x, depois quantificamos y. Aí vem a questão. Poderíamos ter feito o contrário? Poderíamos ter primeiro quantificado y e depois ter quantificado x? Sim. Por que não? Vai aqui nesse slide, ó, pausa esse slide, e você faz o seguinte. Sempre que aparecer x, você troca por y. Aqui, ó, não na expressão, tá? Aqui você mantém, tá bom? Onde é que você vai mudar? Você vai mudar aqui, ó, na quantificação. Na hora de quantificar, você quantifica não a variável x primeiro, mas quantifica primeiro a variável y. Usando o quê? Pode usar o existencial primeiro. Quantifica a variável y usando o existencial, depois você quantifica a variável x também usando o existencial. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, quantifica primeiro o y usando o existencial, depois a variável x usando o quantificador universal. É uma possibilidade. Terceira possibilidade, quantifica primeiro o y usando para todo, depois você quantifica o x usando o existe. Dá uma nova proposição. Ou então, quantifica y usando para todo e quantifica o x usando para todo também. Tá certo? Então, essas são as 8 possibilidades de quantificar ou de transformar uma proposição aberta em duas variáveis em proposições. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, 8 possibilidades de você transformar essa proposição aberta em uma proposição. Tá certo? E aí, tendo essas 8 proposições aqui, aí você começa a se perguntar quando que é verdadeira, quando é falsa, e etc. E aí você vai ficar meio doidinho, porque essas aqui são difíceis. Essas são muito mais difíceis de você classificar como verdadeiras ou falsas. Tá certo? Acredite em mim, são um pouquinho mais complicadas. São impossíveis? Não. Dá para aprender? Lógico que dá. Estamos aqui para isso. Certo? Se você tiver dúvidas, você me contata. Você sabe disso. Me contate. De alguma forma, entre em contato comigo que a gente tenta resolver os seus problemas. Beleza. Bom, isso é para o caso bem particular, né? Isso foi para o caso particular que nós tínhamos essa proposição aberta aqui, bem particular. 2x mais y menor que 7, um universo bem tranquilo, 1, 2, 3, 4, 5, né? E agora é o seguinte, para você quantificar, observa, para você quantificar as formas de quantificações, as maneiras de quantificar,
não dependem da proposição aberta e nem do universo. As maneiras as possibilidades de quantificação. O valor lógico é que depende da proposição aberta e do universo, certo? Agora, as possibilidades de quantificação, não. Por isso que, no caso geral, se você tem uma proposição aberta qualquer em duas variáveis, do jeito que nós tínhamos aqui, ó, é uma proposição aberta em duas variáveis, tá? Tem uma proposição aberta em duas variáveis livres. Considera x num certo universo, que nós vamos chamar de u de x, e y no universo u de y. Para transformar a proposição aberta em uma proposição, primeiro você quantifica uma das variáveis, e aí você escolhe qual é o quantificador que você quer utilizar, existencial ou para todo, e depois você quantifica a outra variável, usando existencial e usando universal. Qual variável eu vou quantificar primeiro? É você que escolhe. Sou eu que escolho? É. Sério? Não é você não, professor? Não, de vez em quando vai ser eu, mas outras vezes vai ser você. Então, quando você vai estar trabalhando, é você que vai ter que quantificar. Eu não vou quantificar para você, você vai estar trabalhando, você vai estar recebendo por isso, né? Então, quem quantifica primeiro? Não sei. Você que escolhe, ou o primeiro X ou o primeiro Y. Faz. Qual quantificador que eu vou usar? Você que escolhe também. Mas além de decidir qual é a primeira variável a ser quantificada, eu ainda tenho que escolher qual é o quantificador. Além disso, tem que fazer isso também. Beleza. Então, eu acho que são 8 possibilidades. Não deram 8 possibilidades antes? Antes deu 8 possibilidades. Claro, não depende da proposição. Depende do número de variáveis. A quantidade de maneiras de quantificar as duas variáveis, o número de maneiras de quantificar as variáveis, ela depende da quantidade de variáveis e não da proposição em si. Certo? Então, primeira forma de quantificar as duas, de tornar essa proposição aberta em uma proposição, usa o para todo nas duas variáveis. Quantifica primeiro y e depois x, ambas com o para todo. Outra possibilidade, primeiro quantifica o y usando para todo e quantifica o x usando existe. Quantifica o y usando existe, quantifica o x usando para todo. Ou então quantifica y usando existe e quantifica x usando existe também. Essas são as primeiras 4 possibilidades. Tá? A quinta possibilidade. Primeiro você quantifica x usando para todo, depois você quantifica o y usando para todo também. A sexta possibilidade. Quantifica x usando para todo, quantifica o y usando o existe. A sétima. Quantifica o x, primeiro o x usando existe, depois você quantifica o y usando para todo. E, por fim, você quantifica o x usando o existe e depois você quantifica o y usando o existe também. Tá? Então, observa aqui que você tem 8 proposições. A partir de uma proposição com duas variáveis, você obtém 8 proposições. Beleza. Uma grande questão que me ocorreu agora é o seguinte: além de você ter que escolher, etc., estão aqui as 8 possibilidades. Será que tem algumas aqui que são equivalentes? Por exemplo, olha para 2 e olha para 3. Para todo existe x, tal que para todo y. Para todo x existe um y. Será que eu posso comutar as variáveis? Ou melhor, olha, existe x, existe... não. Olha para 2 e olha para 6. Ó. Isso, 2 e 6. Aqui, ó. 2 e 6. A diferença de 2 e 6 é a ordem em que o x e o y foram quantificados. Só a ordem do x e do y.
Os quantificadores são os mesmos, ó. Primeiro existe, primeiro nós quantificamos. Primeiro nós quantificamos o y usando o quantificador para todo, e na 6 nós quantificamos o x usando o quantificador para todo, né? No 2 nós quantificamos o x usando existe, depois nós quantificamos o y usando existe. Então a única diferença entre eles, entre a proposição 2 e a proposição 6, é a ordem em que o x e o y aparecem. E aí vem a pergunta: será que essas duas proposições não representam a mesma, não são exatamente a mesma proposição? Será que elas não são equivalentes? É isso que nós vamos ver na próxima aula, tá certo? Peço desculpas, o meu celular não estava no silencioso. Eu não vou editar esse vídeo porque eu não sei editar, então ele vai ficar desse jeito aí, beleza? Se você ficou com alguma dúvida, esse vídeo é bastante teórico, é uma aula bastante, na minha opinião, é uma aula bastante pesada. Na próxima aula, nós vamos começar a olhar para os valores lógicos dessas proposições, beleza? Mas isso só na próxima aula, beleza? Então, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos. E, novamente, desculpa pelo meu celular ter tocado.